Fala galera, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a um novo vídeo. Esse é o Fly Bola. Ontem nós tivemos um jogaço no Maracanã, né? Na verdade, o jogo de um time só, né? O Flamengo, ele superou minhas expectativas. Eu falei no vídeo anterior, né? Que o Flamengo teria todas as condições de vencer o Corinthians por tudo que envolve os dois times no momento, né? Tanto o Corinthians vive momentos opostos do ponto de vista da administração, e eu falei que isso impactaria, como impactou, como impacta, é normal isso acontecer dentro de campo. O Corinthians ele tem um time bom, o Corinthians está acertando com o Dorival Júnior, inclusive rolou um meme aí, né, com o Dorival Júnior rasgando o contrato, enfim, dizendo que não queria mais. Claro, isso é um meme, mas o Dorival Júnior é um bom técnico, né? Não está no nível do Felipe Luiz, é sempre bom a gente ressaltar isso, não está no nível do Felipe Luiz, mas ele é muito bom técnico, fez excelentes trabalhos por onde passou, né? Particularmente no Flamengo, né? Em 2 ou 3 oportunidades que ele trabalhou no Flamengo. A última ele ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil em curtíssimo espaço de tempo e ajeitou o time do Flamengo. O Dorival Júnior tem essa capacidade de ajeitar times por onde ele passa rapidamente. Não vai ter muito problema no Corinthians, porque o time em si, o time é bom, com alguns ajustes que ele vai precisar fazer, né? Na zaga, por exemplo, como eu falei, né? Gustavo Henrique, né? Aquela zaga ali é problemática. O Hugo falhou no gol do Pedro, né? Mas assim, isso aí é um sistema defensivo que o Dorival Júnior vai ter que organizar. Mas o Flamengo ele jogou como deveria ter jogado contra o Central Córdoba, como a gente falou anteriormente. Jogou com tesão, jogou com disposição, jogou com atenção, jogou com concentração, sufocou o Corinthians praticamente não passou do meio campo nos 10, 12 primeiros minutos. E o Memphis Depay não foi visto em campo praticamente, né? O Yuri Alberto também não. Então, eu acho que o Flamengo ele mostrou por que ele é candidatíssimo ao título. Lógico, já era candidatíssimo ao título, como era no passado. Esse ano está ainda melhor porque, além de ter feito contratações muito importantes, que é o caso do Danilo, do Alexandre, técnico muito bom, muito inteligente, que é o Felipe, e que falta experiência ainda a ele. E o Felipe, ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, quando ele fala que a torcida não pode ficar consumindo conteúdo de youtuber. Pessoal, entenda uma coisa. O Felipe estava direcionando para algumas pessoas do youtuber, para algumas pessoas das redes sociais, do Twitter, como ele falou, e também até para alguns jornalistas, que falam muita besteira e que contam com o Flamengo em crise para ganhar likes, para ganhar seguidores, para ter engajamento. É disso que o Felipe estava falando, brilhantemente falou, ele não precisou citar nomes, porque as pessoas, nós sabemos quem são. Porque teve um jornalista do Sport TV que falou agora há pouco, né, no programa do Sport TV que está rolando agora à tarde aí, que o Felipe tinha que dizer nome. Não, o Felipe não tem que dizer nome de ninguém, as pessoas sabem de quem o Felipe Luiz está falando, até porque jornalistas são corporativistas, jornalistas não dizem nome de quem eles discordam normalmente. Normalmente eles não dizem, um ou outro muito raramente diz isso. Então, Felipe Luiz, inteligente, polido como ele simplesmente direcionou para quem deveria direcionar. Outra coisa que é importante salientar, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Por quê? O Michael, por exemplo, que é muitas vezes o alvo da crítica da galera aí, da galera rubro-negra, o Michael, gente, ele já teve um problema mental seríssimo, né? Ele teve um problema de depressão seríssimo. Quando ele estava no Flamengo ainda, quem ajudou ele foi o Jorge Jesus, ele mesmo disse isso. Então, as pessoas precisam entender, ainda mais nos dias atuais, época de redes sociais, exposição absurda, que as pessoas sentem, as pessoas têm sentimentos, somos seres humanos. Então, a crítica, ela tem que ser feita e deve ser feita sempre, mas com inteligência, não atacar a pessoa, e sim expor o que ela está fazendo de errado enquanto profissional naquele momento ali do desempenho da profissão dela. Ou seja, tem que ser uma análise criteriosa, não análise pessoal, como muitos jornalistas, inclusive, fazem. Inclusive, um jornalista aí, muito famoso, né, que as pessoas adoram levantar a bola para ele cortar nas lives dele, pega no pé do ponto de vista pessoal de muitos treinadores, mas para o Rogério Ceni, por exemplo, ele vive passando pano. Né? Vive passando pano, esse jornalista. Vive passando pano, é impressionante. E quando ele critica o Rogério Ceni, é aquela crítica ceda, né? Ele quase não critica o Rogério Ceni. Isso é importante salientar, sabe por quê? Porque mostra que essa pessoa, apesar de ser um jornalista respeitado, não por mim, particularmente, né? Não por mim, porque eu conheço, é rubro-negro também, né? Eu conheço assim, da TV, né? Mas ele é um cara que ele sabe que ele molda opiniões. Ele sabe que tem muitos seguidores. Ele é um dos adestradores digitais, que eu costumo dizer, porque existe um grande grupo de pessoas que são aqueles adestrados digitais.
Esses adestrados digitais são adestrados por adestradores de plateias digitais, como eu já caracterizei, conceituei essas pessoas. E aí, essas pessoas que o Felipe Luiz estava falando, né, que é importante salientar. O Flamengo em si, muito bom, e uma outra coisa que é importante salientar também. O Flamengo esteve organizado de uma forma muito compacta. O Corinthians, ele foi um convite ao prazer, como diz o Rômulo Mendonça. O Corinthians, a organização do Corinthians foi um convite ao prazer. O Corinthians jogou de peito aberto com o Flamengo, sem nenhum tipo de marcação no meio do campo. O Arrascaeta fez o que quis no meio do campo. O De La Cruz fez o que quis no meio campo. O Pulgar fez o que quis no meio campo. Então, ficou fácil municiar o ataque do Flamengo ali, né? Principalmente com o Pedro. E o Gerson fez uma partida correta. É bom a gente também tocar no Gerson, porque o Gerson ele merece até uma análise à parte. Por quê? Eu, particularmente, durante longo período de tempo, critiquei muito o Gerson. Por quê? Porque o Gerson é aquele jogador que geralmente parava a bola, segurava a bola e não dava dinâmica no meio campo. E o Gerson é meio campista. Aliás, o Gerson, para quem não sabe, no Fluminense, na base do Fluminense, ele era meia esquerda. Ele jogava na posição do Ganso. Só que o Gerson não tem a mesma característica do Ganso. O Gerson tem uma característica muito diferente do Ganso. O Gerson é um cara mais forte que o Ganso, chuta bem de fora da área, o Ganso também chuta. É canhoto como o Ganso? Sim. Mas o Gerson é um cara que ele é multifuncional. Então, durante muito tempo, e ele fez isso também no Olympique de Marseille quando ele foi para lá, inclusive ele foi chamado a atenção do Guendouzi. Guendouzi o chamou a atenção. Guendouzi, jogador do Olympique de Marseille. Perguntou até para ele, quando você vai começar a correr? Porque simplesmente, durante um longo período de tempo, depois que ele virou Gerson Coringa, ele não corria. Ele ficava parado, esperando falta, segurando bola, até que veio o Tite e o Gerson mudou muito a postura dele. É importante salientar, fazer esse apontamento aqui. Eu não sou fã do Tite, absolutamente, como treinador, não sou fã. Prefiro mil vezes o Felipe Luiz. Mas é preciso ressaltar que, tanto com o São Paulo quanto com o Tite, mas principalmente com o Tite, o Gerson voltou a ser aquele Gerson Coringa do tempo do Jorge Jesus. E agora, novamente, ele volta a desempenhar um grande papel no meio-campo. Porém, em alguns momentos, ele volta a ser aquele Gerson. Durante muito tempo, ele prendia a bola e não dava dinamismo no jogo. Mas é bom a gente fazer esse recorte aqui, essa parte aqui. Dito isso, eu recebi uma notícia eu vi a notícia de que o Fernando Diniz ele pode estar na alça de mira do Vasco para ser contratado. Assim, o Vasco da Gama, enquanto instituição, ele só não está pior do que o Corinthians porque a sua dívida não é tão grande quanto o Corinthians, mas o Vasco da Gama ele vive em clima de guerra ali dentro, né? Internamente falando. Eu tenho muitos amigos vascaínos que falam isso. O Pedrinho, como jornalista, melhor dizendo, como comentarista, ele foi muito bom, mas como administrador, ele está se mostrando um cara um pouco complicado, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? Primeiro que ele trouxe o Carpini, assim, não é um treinador à altura da história do Clube de Regata Vasco da Gama. Jorge, você está elogiando o Vasco, o rival do Flamengo? Estamos falando de uma maneira objetiva, criteriosa, como eu disse que ia fazer aqui. E agora parece que ou é o Diniz ou é o Carpini. O Carpini foi um treinador do São Paulo Futebol Clube, né? Antes foi o treinador do Água Santa, que deu muito trabalho para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista do ano passado, né? E ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. E agora o Carpini está no Vitória, treinando o Carlinhos, o jogador do Flamengo, né? Centroavante, que fez gol, inclusive, esse final de semana, o Carlinhos. Mas o Carpini, eu acho que ele faria um trabalho melhor no Vasco da Gama do que o Fernando Diniz. Por que eu estou falando isso? O Fernando Diniz é um cara que ele tem umas ideias boas, porém, para a realidade do Vasco atual para a matéria-prima, ou melhor, os recursos humanos que o Vasco tem atualmente, acho que o Carpini seria uma ideia muito melhor do que o Fernando Diniz. Bom, mas essa é apenas uma análise minha, tendo em vista que eu acompanho futebol já há um bom tempo. Logicamente, como sou carioca, sou daqui do Rio de Janeiro, vejo o Flamengo jogar muitas vezes contra o Vasco, e o Vasco há muito tempo ele não ganha do Flamengo, né? Principalmente em decisões de campeonato. Eu acho que o Carpini, até por ter ideias novas e por ser um cara mais pronto, vamos dizer assim, não que o Fernando Diniz não seja, ele mas o Carpini, eu acho que ele tem um perfil muito mais adequado para esse Vasco atual do que o Fernando Diniz, que gosta de fazer aquelas saidinhas, né, apoiada, com toque de bola. Se o Fernando for contratado e tentar implantar isso no Vasco, vão por mim.
o Vasco ele vai cair com mais rapidez do que está agora pelas tabelas. Vai cair pelas tabelas, com mais rapidez do que está agora. O Carpini, ele tem um jogo mais inteligente, mais apoiado, mais adequado para o momento atual do Vasco, e logicamente que ele vai se estabelecer os cuidados defensivos necessários para o Vasco da Gama. Do Gabigol no banco do Cruzeiro. E muita gente esquece, é muito importante salientar isso, muita gente esquece que qualquer jogador, ele passa por uma fase. Qualquer jogador, né? Zico já passou por uma fase. Pode acreditar, Romário, Edmundo, sabe? Agora é ver do Gabigol como o Bruno Henrique já passou por uma fase, o Gerson já passou por uma fase. Um jogador, o próprio Arrascaeta, recentemente passou por uma fase. Então, o De La Cruz, recentemente, aí, passou por uma fase, tinha gente até querendo se livrar do De La Cruz, inclusive torcedores do Flamengo. Então, o Gabigol, que é um cara que sabe jogar bola, sabe fazer gol, sabe fazer o facão como poucos, né? Ele está numa má fase. Ele saiu do Flamengo, por mim ele ficaria lá. Poderia ter aceitado a proposta do Flamengo, mas também ele não sabia se o Flamengo ia continuar com a diretoria anterior ou entrar uma diretoria nova. E a diretoria anterior teve uns problemas de ordem pessoal com o Gabigol, ele foi para o Cruzeiro. Só que o Dudu, ele teve uma lesão grave recentemente e ele voltou de uma lesão grave. O Gabigol nunca teve uma lesão grave como o Dudu teve. E o Dudu é mais velho que o Gabigol, né? Já tem isso. Logicamente que etarismo, eu já falei no vídeo anterior, que etarismo no futebol é uma coisa que me irrita profundamente. Mas no caso do Dudu, quando somam as duas questões, né, é mais complicado para ele jogar em alto nível, como ele já jogou durante muito tempo no Palmeiras. O Gabigol não, porque ele não tem o histórico de lesões que o Dudu tem. Então é questão dele botar a cabeça no lugar e começar a aceitar a realidade dele atual, que é a reserva, trabalhar para poder sair da reserva e voltar a ser o jogador artilheiro que ele sempre foi, até porque ultimamente ele tem ajudado bastante o Cruzeiro aí, ainda que ele tenha perdido para o Palestino, né, com o gol do Gabigol, mas ultimamente ele tem ajudado bastante o Cruzeiro aí. E até porque as estatísticas mostram isso. Ainda estamos em construção desse canal. Esse é o Fly Bola. Nós mudamos o nome do canal porque eu achei que o nome estava bonito, porém ele poderia ser um pouco mais direcionado para Flamengo Futebol, assim. E aí achei esse nome, Pai Bola, esse vai ser definitivamente o nome do canal. Embora em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Uma outra coisa que é importante salientar, vamos dizer que o Palmeiras é o time melhor que o Flamengo. Os mesmos caras que eu citei no vídeo anterior, que disseram isso semana passada, hoje já disseram algo diferente. Por isso que o Felipe Luiz falou o que ele disse. Muitas das vezes a análise é feita em cima dos resultados. A análise precisa ser feita em cima do contexto, em cima do conjunto de jogos, em cima das participações de jogadores nas diferentes partidas, nas diferentes circunstâncias, para você poder fazer uma análise mais criteriosa, mais correta, e não induzir o torcedor a achar que ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Não é assim. Não é assim. E eu conheço muita gente de nível superior, que tem a mesma profissão que eu, que pensa exatamente como pensam, literalmente como pensam muitos jornalistas. A pessoa não tem a capacidade simples de olhar para um jogo e ver o que está acontecendo ali. Ela prefere reproduzir exatamente aquilo que muitos jornalistas falam. Por isso que eu falei o que eu disse, que tem muitos jornalistas que funcionam como adestradores de plateias digitais. Por isso que o Felipe Luiz falou o que falou ontem, a gente tomar cuidado em consumir coisa do YouTube e coisa do Twitter. E é por isso que ainda, infelizmente, muitos jornalistas de renome, famosos, que vocês conhecem, vão, por eles estarem numa condição confortável, vão continuar a falar o que eles acham que é correto. Analisar o jogo apenas tendo em vista uma partida. Se o Flamengo hoje é líder do campeonato, o Flamengo é o time a ser batido. Amanhã, o líder do campeonato vai ser o Palmeiras. Aí a pessoa vai falar, o Palmeiras é o time a ser batido. Cada hora as pessoas, jornalistas, muitos jornalistas, falam coisa diferente. E aí, eles sabem que o público vai repetir como papagaio de pirata tudo que eles falarem. Então, galera, antes da gente fazer análise, a gente precisa... Aliás, antes da gente dar opiniões, a gente precisa fazer análise. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é análise. Né? Opinião eu acho a Beyoncé mais bonita que a Rihanna. Isso é opinião. Agora, análise por que o Flamengo ontem fez uma partida
praticamente perfeita. E por que o Flamengo não fez essa mesma partida contra o Central Córdoba? Porque o Flamengo ontem ele respeitou o Corinthians. Ele sabia que do outro lado tinha um adversário à sua altura, ou quase à sua altura, no que diz respeito ao material humano. E ele sabia que se ele desse mole, como jogasse como jogou contra o Central Córdoba, poderia passar no vexame, tal qual passou contra o Central Córdoba. Então os caras entraram com tesão, com atenção, com concentração e resolveram o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo foi só para administrar. Isso é uma análise, não é minha opinião. E eu espero que o Flamengo, daqui em diante, jogue todas as partidas, inclusive contra o Botafogo da Paraíba, né, dessa forma. Porque se entrar jogando contra o Botafogo da Paraíba com salto alto, vai ter problemas. E aí vai ter que botar a tropa de elite em campo, porque o Felipe Luiz já deu indicação ali de que ele vai poupar muita gente, vai poupar inclusive o Rossi. Então, é importante que aqueles que entrarem, e é bom que a galera do banco, principalmente os meninos da base, entrem e joguem com tesão, com determinação, com concentração e tratem logo de resolver o jogo no primeiro tempo, se for possível, logicamente, né? E para a gente não ficar reproduzindo aquela historinha, o Flamengo cria, mas não faz, enfim, para que esses jornalistas aí, esses caras que o Felipe Luiz falou, não continuem falando essas besteiras que esses caras costumam falar. Porque o Felipe Luiz, gente, outra coisa que é importante a gente salientar aqui. O Felipe Luiz é um cara, como ele disse, ele conhece o Flamengo por dentro, que ele trabalha 6 anos lá. Tem muitos jornalistas que falam assim, nós trabalhamos com futebol. Não caio nessa. Jornalista não trabalha com futebol, ele trabalha analisando, como eu estou fazendo aqui, analisando o futebol. Ele trabalha transmitindo, fazendo análises, fazendo comentários. Jornalista trabalha com futebol sim. Ele não trabalha no clube. Ele não é um roupeiro, ele não é faxineiro, ele não é o técnico, ele não é auxiliar técnico, ele não é preparador físico, ele não é fisiologista. Não é. Jornalista não trabalha com futebol. Jornalista esportivo que eu estou me referindo. Jornalista trabalha fazendo análises. Apenas isso. Do que ele está vendo. Ou deveria fazer. Né? Mas trabalhar com futebol, não. Quem trabalha com futebol é quem trabalha nos clubes. Ponto final. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, faça a inscrição de vocês e bote a opinião de vocês aí embaixo aí. Valeu, galera. Um abraço, saudações rubro-negras.